Hoje vamos relembrar a grandiosíssima Sessão da Tarde. Eu lembro direitinho como é que era ficar esperando o Vale a Pena Ver de Novo terminar, que a minha avó adorava, pra depois ver aquele filme que eu já tinha visto umas 5.000 vezes, mas ainda assim ele continuava bom. E essa lista que eu fiz foi baseada nas minhas experiências. Tem muito filme da Sessão da Tarde, não dava pra mostrar todos aqui, então eu tive que escolher os que me marcaram, tá? Pra começar, o ninja que correu para que o Paul do Kung Fu Panda pudesse andar. Um ninja da pesada. Protagonizado pelo Chris Farley, que foi um grande comediante dos anos 90. Esse filme é uma comédia que conta a história do Haru, um órfão que foi criado em um templo ninja no Japão. Mesmo bem desajeitado e nem um pouco habilidoso, ele acreditava que ele tinha sido escolhido para seguir no caminho dos guerreiros. E aí a vida dele vai mudar quando ele vai para Beverly Hills, Los Angeles, para ajudar uma garota misteriosa. Lá ele vai se envolver em cada situação e confusão absurda. Você vai se fingir de sushi man, pendurar num coqueiro e muitas outras coisas. Enfim, tudo bem a cara daquelas comédias pastelão dos anos 90. Posso não ser o melhor ninja, posso não ser uno com o universo, mas eu vou falar uma coisa: ninguém mexe com o meu irmãozinho! Tá, agora vai vir uma sequência dos filmes do Martin Lawrence. E, cara, como eu gosto desse ator. Um tira muito suspeito. Vai contar a história de um ladrão que esconde um diamante em um prédio em construção antes de ser preso. Anos depois de ser solto, ele vai ter que voltar no local. Só que ele descobre que era uma delegacia. E aí ele acaba tendo que se disfarçar de policial pra conseguir recuperar a pedra. O resultado são situações hilárias, porque ele é obrigado a se passar por um tira durão, sendo que ele não entende nada da polícia. Tô perdido desse jeito. Tá, eu vou sair. Tá legal, espera aí. Cuidado com isso daí, cara. Aí eu não... Vovó Zona. Aqui o Martin Lawrence vai brilhar de novo como um agente do FBI que precisa se disfarçar de uma idosa para conseguir prender um criminoso. O disfarce vai envolver prótese, enchimento e também muita cara de pau, porque cada situação engraçada e constrangedora que ele se mete. Pra mim, a cena mais icônica desse filme é ele trancado no banheiro enquanto a vovó Zona de verdade tá usando. O que eu ria dessa cena quando era criança não tá escrito. E enquanto ele personifica essa vovózona, ele vai ter que lidar entre os dilemas dessa segunda vida que ele tá levando com o lado pessoal dele. Pra terminar com o Martin Lawrence, o meu favorito, Loucuras na Idade Média. Aqui, depois de um acidente no parque temático, o Martin Lawrence vai viajar no tempo de volta pra Inglaterra medieval. Lá ele vai precisar se virar com os costumes estranhos, com reis, cavaleiros e até trama política. E aí ele vai usar gíria, rap e um monte de outra coisa da era moderna pra fazer aliados e também confundir os inimigos daquela época. O contraste entre a mentalidade dele atual e o período medieval vai gerar a maior parte das piadas. E é um filme bem leve, cheio de aventura. Eu tenho a latrina. Os Batutinhas. Bom, aqui a gente já tá falando de outro patamar. Esse filme vai mostrar um grupo de criança bem arteira vivendo várias aventuras. A história principal envolve um grupo de meninos que vai tentar impedir que o Alfafa fique com a maior paixão dele, que é a Darla. Porque isso vai contra esse clube dos meninos, que é focado em meninos contra meninas. Longa, é cheia de situação fofa e engraçada. As crianças mesmo assim, tem até corrida de carro. E é um retrato muito inocente do que era a infância daquela época. Oi, garotos, o que foi? Uma menina? Pequenos Guerreiros. A trama mostra bonecos militares de brinquedo que vão ganhar vida graças a uns chips super avançados de computador. O problema é que eles vão levar essa programação deles muito a sério e vão acabar acreditando que os inimigos deles são os humanos. E então, um outro grupo de brinquedos mais monstruosos, só que muito mais bondosos, vão sair em defesa dessas pessoas, os Gorgonoids. Eu amava os Gorgonoids. Eles foram o primeiro contato que eu tive com esse tipo de personagem que ele é muito diferente do que parece, sabe? Ele tem um contraste muito grande entre a sua forma com a sua personalidade. But if we fight, we will lose. Last time we fought, I woke up with AM/FM. I tell you, war is nuts, and I know what I'm talking about. We shouldn't fight. Agora imagina assim, o Coringa, o Visão e o Robert Baratheon resolvem participar de uma competição de justas. Esse é o Coração de Cavaleiro. O Heath Ledger vai ser o William.
um camponês comum que finge ser um cavaleiro para poder participar de competição de justa. Com a ajuda dos amigos Mark Addy, Alan Tudyk e o Paul Bettany, ele cria uma nova identidade. Uma das coisas que mais me marcou nesse filme é que, apesar de ele ser medieval, ele tinha uma trilha sonora moderna. A música principal dele, por exemplo, é a We Will Rock You do Queen. E esse foi um dos primeiros filmes que me fez chorar. Não tem como não se emocionar com a cena do William encontrando o pai depois de muitos anos. Enfim, encontrou o caminho de casa. Sim. William, meu filho. Fala pessoal, rapidinho, se tá curtindo, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Cara, aqui é pedrada atrás de pedrada. Agora a gente vai falar de Jumanji. Não o reboot que teve com o The Rock de hoje em dia, mas sim aquele de 1995. O filme vai falar de um jogo de tabuleiro mágico que prende o Alan, que é feito pelo Robbie Williams por décadas em uma selva. Quando duas crianças encontram o jogo, anos depois, elas libertam o Alan, mas libertam um monte de outras forças também. Cada jogada é um desafio, que tem desde animais selvagens até planta assassina. E pior é que a única forma de resolver é conseguir terminar a partida. É um clássico de aventura familiar cheio de efeito muito bom pra época, tá? Hoje fica datado, mas naquela época era incrível. Ah? Jumanji. De repente 30. Jennifer Garner interpreta a Jenna, que é uma adolescente que depois de um desejo mágico acaba acordando no futuro já com 30 anos. No começo ela acha incrível ter tudo o que queria: carreira, independência e aquele glamour da vida adulta. Mas daí ela percebe que essa vida não é tão perfeita quanto ela acreditava. É uma comédia romântica bem leve e nostálgica que marcou os anos 2000. Aconteceu uma coisa estranha. Ontem eu fiz 13 anos. E aí eu acordei hoje e tava assim. Agora uma dupla do Macaulay Culkin, que não tinha como ficar fora dessa. E o primeiro, Esqueceram de Mim. Pra quem mora na Lua, né, que tava fora do planeta e não sabe dessa história, eu vou dar uma resumida aqui. O Kevin, de 8 anos, é esquecido em casa quando a família dele viaja no Natal. Bom, sozinho ele vai aproveitar a liberdade de ter a casa só pra ele, mas logo, dois bandidos, bem do bocó, vão tentar invadir a casa, usando a inteligência e a armadilha que só funciona em filme mesmo, né? Mas que não deixam de ser engraçado. Ele vai transformar a própria casa em um campo de batalha. E agora o filme que eu acho que foi o primeiro trauma de muita gente. Meu Primeiro Amor. A Vada é uma menina curiosa que mora com o pai viúvo e ajuda trabalhando no necrotério da família. Ela vai criar uma grande amizade com o Thomas J, que é um menino bem doce e tímido. O filme vai abordar amadurecimento, amizade, o primeiro amor e principalmente a perda. Bom, e o final trágico, eu vou dar um spoiler aqui, se você quiser você pode pular pro próximo, mas eu tenho certeza que para muita gente a morte do Thomas, né, o Macaulay Culkin nesse filme, foi o primeiro encontro que muita criança teve com um sentimento que não faz parte da realidade de criança, que é o luto. E é algo que, querendo ou não, todo mundo ao decorrer da vida vai acabar se deparando. Agora mais um filme protagonizado por criança, só que esse um pouquinho mais assim pra cima, vamos dizer, que é Matilda. Ele vai ser baseado num livro do Roald Dahl, um livro bem famoso, por sinal, que vai contar a história de uma menina super dotada que tinha poderes telecinéticos. Eu via direto esse filme e eu sempre esquecia que ela tinha poder. Sempre quando ela aparecia lá usando os poderes dela, eu lembrava que ela tinha, porque eu sempre esquecia. Eu sempre pensava que era um filme de drama assim, mais ou menos parecido com O Meu Primeiro Amor. E apesar de viver numa família bem negligente e estudar num colégio que tinha uma diretora que era o cão, a Matilda vai conseguir encontrar apoio numa das professoras, uma bem bondosa, a Miss Honey. E aí, usando a inteligência e os poderes dela, ela vai ter que enfrentar todos esses problemas. O filme é bem divertido, emocionante e inspirador. Da biblioteca? Você nunca pisou numa biblioteca, só tem 4 anos. Tenho 6,5. Tem 4. Tenho 6,5. As Tartarugas Ninja 3. Eu já fui direto pro 3, tá? Eu sei que passava todos, mas o 3 foi o que mais me marcou. E eu vou resumir ele aqui rapidinho. Ele vai mostrar o quarteto das Tartarugas Mutantes viajando pro Japão feudal depois de encontrar um artefato mágico. Lá eles vão ter que lutar contra os guerreiros samurais e restaurar a ordem. O filme vai misturar, né? Arte marcial, comédia e aventura. Ele é assim considerado o mais fraco
da trilogia, daqueles filmes da Tartaruga daquela época. Só que assim, pra mim, foi muito marcante porque eu achava irado demais ver as tartarugas vestidas de ninja. Ninja não, né? Samurai, com as roupas daquela época, lutando contra os outros. Segura aí. Valeu. Bom, esse aqui eu acho que todo mundo tem problema pra falar o nome dele. Eu não sou diferente. Eu vou tentar aqui, espero que vocês entendam. Eu vou botar aí na tela, que é o Waterworld. O Kevin Costner vai ser um andarilho em um futuro onde a Terra tá coberta por água. Tudo é um grande mar. Só que aí ele vai descobrir uma criança que tem tatuada no corpo um mapa que vai levar à lendária Terra Firme. Bom, e aí essa jornada vai levar ele a ter que batalhar contra vários piratas aquáticos e também conseguir sobreviver. O filme foi um dos mais caros pra época, com cenários gigantescos, bem grandiosos, bem megalomaníacos, e no final não teve o retorno que esperava. Mas apesar dessa recepção meio ruim da crítica, ele marcou a infância de muita gente, eu tenho certeza. Até hoje eu lembro dele, aquelas membraninhas entre os dedos do pé e com as guerras no pescoço. Do que as mulheres gostam. Foi o primeiro filme que eu vi do Mel Gibson. Eu achava que ele ia ser desses atores de comédia romântica. Aqui ele vai interpretar um publicitário bem machista, que depois de um acidente acaba ganhando os poderes de poder ouvir o que as mulheres pensam. No começo ele vai usar isso pra se beneficiar, é claro, né, no trabalho e na vida pessoal, nos seus relacionamentos. Só que depois, convivendo com a chefe dele, que é feito pela Helen Hunt, ele vai mudar um pouco a visão de mundo. Por que não me dá uma tarefa importante? Ah, claro, me lembrei por quê. Porque eu sou mulher! O Grande Dragão Branco. Estrelado pelo grandioso Jean-Claude Van Damme, esse filme vai acompanhar o Frank Dux, que é um americano que viaja para Hong Kong para participar de um campeonato de artes marciais clandestino chamado Kumite. Lá ele vai enfrentar lutadores de todas as partes do mundo em um combate sem regras e até a morte. O grande vilão desse filme é o Chong Li, o vencedor invicto desse torneio, que é interpretado pelo Bolo Yeung. Tem vários filmes do Ed Murphy que eu poderia trazer, mas eu escolhi só um, porque senão esse vídeo ia ter 1 hora de duração, então eu tive que cortar alguns. E aí eu peguei o que pra mim foi o que eu mais gostava, que é o Dr. Dolittle. O Ed Murphy vai fazer um médico, e eu jurava que era veterinário, que descobre que tem o dom de falar com os animais. No começo ele acha que tá ficando maluco, né? Quem não acharia? Só que então ele começa a reparar que ele pode ajudar esses animais. Só que isso vai trazer muitas consequências para a vida pessoal e profissional dele. Até porque ninguém acredita que ele possa fazer isso. Entre muitas consultas, né, e muita confusão, ele vai entender e valorizar esse dom que ele tem. Eu nunca mais olho para outra fêmea, eu juro. Não, tudo menos a minha masculinidade. Por favor, eu... Oi, neném. Que gostosura, hein? Bom, falando em protagonista que gosta de bicho, o próximo é Ace Ventura. Bom, aqui o Jim Carrey vai interpretar um detetive de animais que é cheio de mania, trejeito e com um humor físico muito, mas muito característico do Jim Carrey. Quando o mascote de um time de futebol americano desaparece, ele é chamado para resolver o caso. E aí essa investigação dele vai envolver um monte de situação absurda, piada, e eu nem vou falar dos disfarces. Quem não conhece? E agora, 2 animações da DreamWorks que marcaram muito a minha infância. A primeira, Simba, a Lenda dos 7 Mares. É que um ladrão bem carismático vai se ver envolvido numa trama e vai precisar recuperar o Livro da Paz. Com a ajuda da tripulação dele, ele vai ter que enfrentar monstros, deuses e muito mais pelos 7 mares. O filme vai ter mitologia, ação, romance e ele mistura aquela animação 2D bem tradicional com uma novidade para o mundo naquela época, que era o 3D. Ainda luta como uma velha. Simba? Simba! O que está fazendo aqui? Trabalhando.
E a segunda animação vai ser Príncipe do Egito. Vai adaptar a história bíblica de Moisés de uma forma bem épica, que vai mostrar a jornada da sua infância como príncipe egípcio adotado até ele se tornar o líder que liberta os hebreus. O filme vai impressionar assim, pelo visual grandioso que ele tem e principalmente pela trilha sonora, que tem até uma música que ganhou o Oscar. Esses foram só alguns dos filmes que a Sessão da Tarde nos presenteou. Eu sei que tem muitos outros que ficaram fora dessa lista. Se teve algum que te marcou e não apareceu aqui, deixa aí nos comentários, quem sabe eu faço uma parte 2 desse vídeo. Um abraço e até o próximo.